Você está querendo ensinar Padre Nosso ao vigário? Esta pergunta reflete um ditado da nossa cultura que expressa a ideia de tentar ensinar para alguém algo que aquela pessoa já está cansada de saber, que já sabe de cor e salteado e não precisa mais aprender aquilo. Funciona como uma espécie de crítica a um trabalho considerado desnecessário. O profeta Isaías foi acusado de tentar algo semelhante, isto é, de ensinar Padre Nosso ao vigário. De tentar ensinar para os líderes religiosos do seu tempo algo que eles já julgavam saber ou não consideravam necessário aprender. Não apenas por isso, mas também porque seus oponentes julgavam a mensagem que Isaías lhes transmitia de muito simplista, até simplória, nada sofisticada. Era uma mensagem tipo beabá para crianças ainda não alfabetizadas. Então eles se sentiram ofendidos e ridicularizaram e se oporam ao profeta por causa dele tentar lhes comunicar esta mensagem. Mas aquela atitude nada mais era do que um desprezo à palavra de Deus. E por isso, aquela liderança e o seu povo sofreriam as consequências. Porque Deus punirá o desprezo à sua palavra. Esta verdade é destacada no profeta Isaías, capítulo 28, versos 7 a 13. Quando Isaías organizou, editou as profecias que ele havia proclamado em mais de seu meio século de ministério, ele seguiu um roteiro no qual advertiu seus leitores a confiarem exclusivamente em Deus. Ele fez uma introdução geral nos capítulos 1 a 6, onde acusou o pecado do povo, advertiu quanto ao juízo que aquela rebeldia traria, mas também anunciou a salvação prometida e exemplificou com ele mesmo o modo como eles poderiam ter os seus pecados perdoados e desfrutar daquela salvação. Então, quando o povo enfrentava a ameaça das nações pagãs ao redor, que tentavam acabar com a dinastia do rei Davi, ou até tomar o território de Judá, ele os advertiu a confiarem exclusivamente em Deus, mostrando que a segurança estava na confiança em Deus. Que para permanecerem de pé, eles deveriam ter firmeza na fé. Isso foi nos capítulos 7 a 12. Então, mostrou que não valia a pena confiar nas nações que estavam em volta, mesmo nas grandes potências, pois estas também eram passageiras, serviam apenas como instrumentos de Deus para a realização do seu plano. Isso nos capítulos 13 a 23. E aí mostrou o destino final daqueles que se opunham a Deus, que seguiam o caminho da autoconfiança e da autossuficiência. Mas também mostrou o destino daqueles que resolveram aceitar e confiar única e exclusivamente em Deus. Agora ele começa uma nova parte, que vai dos capítulos 28 a 35, onde antecedendo uma nova ameaça, ele reafirma que não adianta procurar alianças com as nações em volta, com os poderes do mundo,
que naquele tempo era bem expresso com uma confiança no Egito. E sim, deveriam continuar no caminho da fé. Nesse capítulo 28, que nós estamos abordando em 4 partes, Deus condenou os arrogantes de Samaria, que confiavam em suas realizações. E Isaías anunciou o juízo que viria sobre eles, nos versos 1 a 6. Agora, nos versos 7 a 13, nós temos o profeta dizendo que Deus julgará os que rejeitam a sua palavra. Leiamos Isaías 28, nós vamos ler dos versos 1 a 13, mas nossa explicação ficará nos versos 7 até 13. Diz assim: Ai da coroa altiva dos bêbados de Efraim, e da flor murcha do seu enfeite elegante, que está sobre a cabeça do vale fértil dos dominados pelo vinho. O Senhor tem um homem valente e poderoso que a derrubará por terra violentamente. Ele é como tempestade de saraiva, tormenta destruidora, como tempestade de águas impetuosas que transbordam. A coroa altiva dos bêbados de Efraim será pisada com os pés, e a flor murcha do seu enfeite elegante, que está sobre a cabeça do vale fértil, será como o figo que amadurece antes do verão, que é devorado e engolido assim que alguém o vê. Naquele dia, o Senhor dos exércitos será coroa de glória e formoso diadema para o restante do seu povo. E será espírito de juízo para quem se assenta para julgar, fortaleza para quem impede que a batalha passe pela porta. Mas estes cambaleiam também por causa do vinho e se desencaminham com a bebida forte. Até o sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte. Estão tontos de vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte. Erram nas visões e tropeçam nos julgamentos. Pois todas as suas mesas estão cheias de vômito e não há lugar limpo. A quem ele ensinará o conhecimento? A quem fará entender a mensagem? Aos desmamados? Aos recém-tirados do peito? É preceito sobre preceito, preceito sobre preceito, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Na verdade, ele falará com lábios que gaguejam e por língua estranha a este povo, ao qual disse: Esse é o lugar de descanso, deixai o cansado descansar, e esse é o lugar de repouso, mas eles não quiseram ouvir. Assim a palavra do Senhor lhes será preceito sobre preceito, preceito sobre preceito, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que possam ir, cair para trás, machucar-se, serem laçados e capturados. Oremos. Senhor nosso Deus, confessamos que não há em nós nenhuma capacidade para a compreensão, amor e obediência à Tua palavra. Que dependemos do Teu Espírito para termos essa disposição. E clamamos por isso em nome de Jesus. Amém. Deus julgará os que rejeitam a sua palavra. Quais seriam algumas maneiras que esta rejeição se manifesta? Baseado no exemplo do povo de Judá da época de Isaías, eu quero apresentar 3 maneiras como a rejeição à palavra de Deus se manifesta. O desprezo, a rejeição à palavra de Deus se manifesta na ministração da palavra por aqueles que são responsáveis por isso. Essa é uma maneira. A vida, o modo
como aqueles que são responsáveis por ministrar a palavra, muitas vezes mostra o desprezo por esta palavra. Isaías, continuando sua profecia aqui no capítulo 28, diz que também há outros que cambaleiam, que se desencaminham por causa do vinho e da bebida forte. Ele, na sessão anterior, havia profetizado contra os bêbados lá de Efraim, lá do Reino do Norte, da cidade de Samaria, que arrogantemente confiavam nas suas realizações, especialmente na construção de sua cidade e na beleza e fertilidade que ela trazia para se manterem. E por causa deste orgulho, eles se davam até ao prazer de se embriagarem e ficarem desatentos para o que acontecia ao redor. Mas agora Isaías diz que também há outras pessoas que se embriagam. Há outras pessoas que estão tonteadas ou tonteando. Há outras pessoas que também estão se desencaminhando, andando aos tropeções e errando o caminho por causa do vinho e da bebida forte. Neste versículo, nós notamos três pares, né? Aqui nós temos um verso, uma prosa rítmica chegando perto da poesia. E nesse verso 7 nós temos três pares de paralelismo que combinam vinho com bebida forte, sacerdote com profeta e visão com julgamento. O vinho era bebida fermentada, produzida a partir das uvas. E a bebida forte também seria uma bebida fermentada, esta normalmente feita de grãos, frutas ou mel. E lá estavam os responsáveis pelo ensino, pela ministração da palavra de Deus, se deixando levar pelo vinho e pela bebida forte. O sacerdote, a quem competia ensinar a partir da lei, julgar a partir da lei que Deus havia dado, conforme é expresso em Deuteronômio 17:9, que quando surgisse alguma dúvida a respeito da lei, a respeito da aproximação de Deus, que o membro do povo de Israel deveria ir até o tabernáculo ou o templo e consultar o sacerdote e pedir que o sacerdote lhe orientasse, julgasse até aquela questão, julgasse até questões entre um e outro. E exatamente por isso que lá em Levítico 10:9 foi proibido que os sacerdotes tomassem vinho quando estivessem de serviço no templo. Mas os sacerdotes aqui estavam se deixando embriagar e estavam errando nos seus julgamentos, nos seus aconselhamentos, nas suas orientações para com o povo. O profeta eram aqueles que recebiam a mensagem direta de Deus e deveriam apresentá-la ao povo, que tinham a visão de Deus e deveriam contá-la ao povo. Mas esses também estavam se deixando levar pelas bebidas e estavam comunicando visões erradas, visões que não eram de Deus. E então, aquele povo se via sem a orientação divina. Se viam perdidos, porque os que deveriam orientá-los, mostrar-lhes o caminho de Deus, dar-lhes as orientações de Deus, apresentar-lhes os ensinos e a mensagem de Deus, estavam se deixando desencaminhar, se deixando levar pelas bebidas. Cambaleavam por causa do vinho,
vagueavam perdidos por causa da bebida forte. E tanto o sacerdote como o profeta cambaleavam e ficavam confusos, com a mente tonta. E aí, eles erravam no comunicar a visão. Eles tropeçavam na hora de apresentar as orientações de Deus. E isso era tão intenso que Isaías usa uma ilustração dizendo: todas as mesas estão cheias de vômito e não há lugar limpo. Eles bebem tanto que vomitam, que colocam para fora o que comeram, e aí não sobra nenhum espaço limpo. Não sabemos se aqui Isaías se referia às festas que estes profetas e sacerdotes frequentavam e que se embriagavam a tal ponto que chegavam a vomitar nas mesas, ou que seria apenas uma figura de linguagem para expressar que todo o Judá, não apenas o reino do norte, Samaria, mas também o reino do sul, onde estavam os sacerdotes, o reino de Judá, estava imundo, não limpo com o pecado. Ou até pode ser as duas coisas, que Isaías viu isso nas festas daquele povo, e daí pegou esta figura de linguagem para falar que toda a sociedade estava corrompida. Quando pessoas encarregadas de comunicar a palavra de Deus se comportam desta maneira, elas estão demonstrando o seu desprezo para com a palavra de Deus. Elas estão demonstrando que não levam a sério a palavra de Deus, que não acreditam de fato nesta palavra, que podem comunicar a sua palavra no lugar da palavra de Deus, que podem dar as suas ideias no lugar do ensino de Deus, que podem orientar a partir de suas mentes no lugar de repetir o que Deus diz, de transmitir a palavra de Deus. Quando se deixavam dominar pelo vinho desta maneira, eles estavam demonstrando sua falta de respeito para com o próprio Deus, diante de quem eles tinham a responsabilidade de comunicar esta palavra. Toda vez que os encarregados do ensino, da transmissão da palavra de Deus, não são fiéis nessa transmissão, não comunicam esta palavra do jeito que ela está aqui, todas as vezes que deixam-se desencaminhar, tropeçar em explanar estas palavras, em orientar as pessoas a partir desta palavra, eles também estão desprezando a palavra de Deus. A ministração errada, o mau ensino é também um modo de desprezar a palavra de Deus. A segunda maneira é a zombaria para com a palavra de Deus. O desprezo para com a palavra de Deus também é manifestado com zombaria para com esta palavra. Isso nós notamos a partir do verso 9, quando o profeta é questionado sobre a quem ele ensinava. A quem você pensa estar ensinando o conhecimento? A quem você pensa estar dando a entender a sua mensagem? É a desmamados? É a crianças que acabaram de ser afastadas do peito, que pararam de mamar agora? Será que você pensa que está tratando com crianças? A quem você pensa estar ensinando? Você pensa que nós somos bebês? Que nós somos crianças? Que nós somos infantis? Para ficar aí com esse beabá,
com essa mensagem simplista, sem nenhuma sofisticação, sem nenhuma erudição. Eles estão como que dizendo para Isaías: quem você acha que nós somos? Com quem você acha que você está falando, trazendo esta mensagem? Nós somos sacerdotes, nós somos profetas, nós somos os encarregados de transmitir a palavra ao povo, de orientar o povo, e você fica aí tentando ensinar para a gente isso? E aí no verso 10, nós temos uma expressão ou várias expressões que na versão que eu li diz preceitos sobre preceitos, preceito sobre preceito, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, que seriam palavras que, se fossem simplesmente transliteradas, se daria assim: quiçá laxá, cave lavave. Seria o equivalente na nossa língua para você vem aí com esse blá blá blá, e mais blá blá blá, blá blá blá, e mais blá blá blá, gagagá, e mais gagagá, gagagá, e mais gagagá. Eles estão ironizando Isaías, agindo de modo zombeteiro para com ele, dizendo: essa sua palavra, essa sua mensagem é mais blá blá blá. Eles estão como que imitando de modo zombeteiro o falar do profeta. Estão dizendo: isso aí que você diz não faz sentido nenhum. Estas suas explicações e orientações para a nossa situação não fazem sentido nenhum. Você vem aí com essa mensagem dizendo que nós estamos passando por isso por causa do nosso pecado, por causa da nossa rebeldia contra Deus, que é Deus que está nos punindo e que a gente deve simplesmente confiar nele. Isso é simplório demais. Isso é simplista demais. Isso é só blá blá blá. Isso não reflete a realidade. Aqueles homens estavam com a mente tão enevoada pelo pecado que não conseguiam entender a mensagem de Isaías. Então aquela mensagem soava para eles como algo sem sentido, como um blá blá blá, como a palavra de crianças que ainda estão aprendendo a falar e que não conseguem pronunciar as palavras direito e, portanto, os adultos não entendem. Mas o fato é que, ao imitarem assim o profeta, que ficava um pouquinho aqui, um pouquinho ali, com esse blá blá blá, blá blá blá, eles manifestavam o seu ódio contra a palavra de Deus. Eles manifestavam o quanto eles estavam com raiva dele estar os acusando dos seus pecados, da sua irresponsabilidade em orientar o povo diante daquela crise. O profeta Jeremias sofreu também o mesmo tipo de oposição. E no capítulo 6, verso 10, diz assim, diz Jeremias agora: a quem falarei e testemunharei para que ouçam? Os seus ouvidos estão fechados e eles não conseguem ouvir. A palavra do Senhor se tornou desprezível para eles e nela não tem prazer. Quando a sociedade chega a esse ponto de não aceitar as explicações da palavra de Deus, de não encontrar prazer na palavra de Deus, de desprezar a palavra do Senhor,
por achar que ela não explica a vida, não lança luz sobre a realidade, então a palavra de Deus ficará para eles como sem sentido, como simples blá blá blá. Eles não encararão ou não aceitarão as explicações da palavra de Deus como explicações contundentes, reais, que de fato orientam e mostram a realidade. Eles procurarão outras explicações, mais sofisticadas, mais elaboradas, que possam se encaixar em seus raciocínios pecaminosos, tortuosos, que possam de fato trazer satisfação para os caminhos que eles escolheram. Eles farão o que é dito lá em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18. Eles sufocarão a verdade, eles impedirão a verdade de raiar e colocarão no lugar da verdade a mentira. Dirão outras narrativas para esconder a verdade. Trarão outras explicações para ofuscar a verdade. E com isso, eles estão rejeitando a verdade. O homem continua da mesma maneira. Ele aprendeu isso a partir do Jardim do Éden. Quando lhe foi oferecida a desobediência a Deus, o caminho da desobediência, e num primeiro momento foi dito, não podemos comer, porque Deus disse que no dia que nós comermos, nós vamos morrer. Aí veio uma outra explicação. Não, isso não é verdade. Não é assim não. De fato, Deus disse para vocês não comerem, porque Ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão iguais a Ele. E Ele não quer isso. A partir dali, o homem passou a rejeitar as explicações de Deus. Passou a rejeitar a palavra de Deus. Passou a acreditar que ela não merece confiança. Que Deus é até mal intencionado com as suas ordens. Que Ele de fato não quer é a nossa felicidade. Não quer é o nosso prazer. Não quer o nosso melhor. Por isso Ele fica nos cerceando, nos proibindo, nos impedindo de certas coisas. E aí se colocam outras explicações no lugar, para que assim as pessoas se sintam livres para fazer o que querem, se sintam livres para continuar nos seus próprios caminhos. E zomba-se da palavra de Deus. E menospreza-se a palavra de Deus. E acabam por criar zombarias, escárnios contra a palavra de Deus. Ela é julgada irracional, simplória, simplista. Não é algo para mentes esclarecidas, para mentes iluminadas, para pessoas estudadas. Não é algo que se deva mencionar nos ambientes de erudição, nos ambientes científicos, nos ambientes de estudo, não. Isso é algo atrasado, isso é algo da idade das trevas. Isto são explicações mitológicas, lendárias, para acalmar talvez a consciência daqueles menos instruídos. São explicações que não fazem sentido. Explicar a existência do mundo e do universo à luz disso. Explicar a existência do mal e do pecado, como o homem ter desobedecido a Deus.
explicar o que está acontecendo como resultado do egoísmo e orgulho humano. Isso não é conhecer profundamente a realidade. Isso não pode ser tratado como uma análise séria da vida. Não, não pode. Há outras explicações melhores, científicas, sociológicas, psicológicas e assim por diante. A palavra de Deus não faz sentido. Não nos dá as respostas. Não nos explica as coisas como deveria, dizem estas pessoas. E esse é um modo de desprezar a palavra de Deus. Tanto quando ela não é devidamente explicada, explanada, por aqueles que são responsáveis por isso, pelos líderes religiosos que têm este encargo, como quando ela é rejeitada com zombarias, com ironias, como se fosse algo não esclarecedor, não racional, ela também está sendo desprezada. A terceira maneira como ela é desprezada é a recusa em aceitar o caminho proposto por ela. As pessoas manifestam desprezo pela palavra de Deus quando não a explicam, a explanam como deveriam, quando zombam dela e das suas explicações e ensinos, mas também quando rejeitam, quando recusam o caminho que ela oferece. Diante disso, o profeta diz: pois o juízo virá. Na verdade, Deus vai trazer lábios gaguejantes para falar com vocês. Vocês estão dizendo que o meu ensino é só blá blá blá, é só conversa para bebê que parou de mamar e que ainda está aprendendo a falar. É só um gagagá, gugugu, dadadá, dududu de um bebê que ainda, de uma criança que ainda não aprendeu a falar. Pois deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês estão recusando esta palavra, julgando-a sem sentido? Pois Deus vai enviar um povo, que a linguagem dele vai soar para vocês como um gago falando, como uma linguagem gaguejante, que vocês não vão conseguir entender. Será uma língua estranha, a língua dos invasores, que vai soar para vocês como um falar gaguejante. E aí sim, vocês vão ficar sem entender nada. Ao falar isso, ele estava se referindo aos assírios, que chegariam para dominá-los. No capítulo 33, verso 19, num texto de promessa, ele diz: não verás mais aquele povo feroz, povo de fala obscura, que não se pode compreender, de língua tão estranha que não se pode entender. Quando a sociedade rejeita o falar claro de Deus, os avisos claros de Deus, advertindo contra o juízo e chamando para o arrependimento, Deus vai usar um outro modo de falar, um falar que eles não vão entender, um falar que será sem sentido, um falar onde eles não vão arrumar explicações, por mais que tentem, não vão conseguir entender, porque recusaram a palavra que poderiam entender, dizendo que ela era sem sentido, que ela era incompreensível. Deus falaria de um outro modo. Deus falaria, agora sim, de um modo incompreensível. Deus falaria através da espada dos assírios, povo que eles não entenderiam a linguagem. Isso não seria novo para eles, ou pelo menos não deveria ser, porque era parte da aliança que Deus havia feito com eles, expressa lá em Deuteronômio, capítulo 28, verso 49.
quando Deus fala, se caso eles não obedecessem, Deus traria as maldições da aliança. E parte dessas maldições, em Deuteronômio 28, 49 diz: desde a extremidade da terra, o Senhor levantará contra ti uma nação que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás. Isaías está apenas reafirmando aquilo que Deus já havia dito. Que se eles teimassem na sua rebeldia, Deus ainda lhes falaria. Mas lhes falaria de um modo que os deixaria perplexos. Que eles não entenderiam. É isso que acontece quando a palavra de Deus é recusada. Quando as explicações da palavra de Deus são rejeitadas como ofensivas à mente humana, ofensivas à cultura humana, ofensivas à escolaridade humana, à erudição humana, como se o homem tivesse condições de julgar a palavra de Deus, se colocando como superior a esta palavra e dizer, não, isso aqui não faz sentido, isso aqui é irracional, com isso aqui eu não concordo. Quem somos nós para diante da palavra de Deus nos expressarmos desta maneira? Nos colocarmos como juízes desta palavra? Quando isso ocorre, Deus ainda vai falar. Mas aí Ele vai falar de um modo que vai deixar confuso. De um modo que a pessoa não vai entender. De um modo que ela vai olhar para a realidade. E aí sim, ela não vai ver sentido nenhum. Deus havia falado àquele povo numa linguagem que eles conheciam. E havia oferecido descanso. Disse, esse é o descanso. Fazei descansar ao cansado. Este é o repouso. Mas eles não quiseram ouvir. Aquele povo tinha tido uma oportunidade de ter um lugar e um estado de descanso. A palavra que expressa a ideia de descanso também carrega com ela os sentidos de proteção, segurança, tranquilidade, quietude. Um lugar onde o esforço desnecessário cessa. Ela pode se referir ao descanso físico de alguém que ficou exausto, de alguém que de tanto trabalhar fisicamente, por exemplo, como Esaú, que chegou do campo depois de um dia de tentativa de caçada e que ficou infrutífero para ele. Ele chegou cansado e precisava descansar. Ou os guerreiros de Gideão, que combatendo então os midianitas, depois de certo tempo estavam cansados. Mas pode também dar a ideia de um sentido, ou ter um sentido figurado, de alguém que ficou exausto da vida, que a vida lhe parece que lhe consome o ânimo, e ele fica esgotado, desfalecido, estressado, com uma fadiga que o incapacita, não só física, mas mental e espiritualmente. Pois Deus ofereceu àquele povo o lugar e o estado de descanso. Aquela terra que Deus escolheu para eles, era para ser a terra do descanso. A terra onde eles teriam proteção, segurança, tranquilidade, justiça. Onde poderiam trabalhar tranquilamente e desfrutar do fruto da terra sem ameaças, sem estresse, sem exaustão. A terra onde poderiam viver sem perturbação, sem inquietação e sem ansiedade. A terra onde poderiam desfrutar de refrigério. Mas para isso, eles deveriam
servir a Deus, obedecer a Deus. O descanso na terra não era automático, não era mágico por ser aquela terra, mas o descanso vinha de fato da confiança em Deus, do confiar em Deus, do obedecer a Deus. Mas eles não quiseram ouvir. Literalmente, não estavam dispostos a ouvir. O profeta Isaías, no capítulo 8, verso 15, ou melhor dizendo, o profeta Jeremias, no capítulo 6, verso 16. Jeremias 6, 16. Já também, posteriormente, vai anunciar isso. Ele diz: assim diz o Senhor, ide às ruas, olhai e perguntai pelos caminhos antigos, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para vós. Mas eles disseram: não andaremos nele. Essa foi a reação do povo. Não queremos. Deus está oferecendo um caminho de descanso. Deus está oferecendo um bom caminho. Deus está oferecendo um lugar onde nós podemos descansar. Mas nós não queremos. Nós queremos do nosso jeito. Nós queremos o nosso caminho. Nós queremos viver a vida à nossa maneira. Não estamos dispostos a ouvir Deus. E aí o juízo vem. Deus tem um estilo de vida para o seu povo, um estilo de vida de fé, que em meio às tribulações da vida, às pressões da vida, consegue caminhar com descanso. Não é apenas o descanso do domingo, mas é aquele descanso que em meio às pressões da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta e do sábado, a pessoa ainda descansa em Deus. Por confiar em Deus, por seguir no caminho de Deus, por ter a certeza do cuidado de Deus e permanecer na obediência a Deus, ela descansa. Por confiar, ela acha o lugar de descanso. Mas o homem diz: não, eu não quero. Eu não estou disposto a ouvir isso. Eu quero resolver as coisas do meu jeito. Eu quero fazer a minha maneira. Não foi apenas o povo de Judá que recusou isso. Somos nós que diariamente recusamos. Nos vários problemas que enfrentamos na vida, nas várias preocupações que nos acometem, e Deus nos mostra qual é a maneira de agir, qual é o modo correto de se comportar, e nós dizemos: não, eu não quero, eu não estou disposto a isso. É a maneira correta de enfrentar um problema no lar, de viver a vida no casamento, na esfera da família, com o cônjuge e com os filhos, onde Deus nos diz para cumprirmos a nossa parte, fazermos o que é o nosso dever e deixar o outro ou a outra nas mãos dele. Mas nós dizemos: isso nós não queremos. Eu quero dar um jeito. Eu quero produzir a mudança na outra pessoa. Eu quero fazer do meu jeito. Isso aí de deixar nas mãos de Deus, eu não quero. Eu quero seguir o meu caminho. Eu quero fazer do meu jeito. E aí recusamos o repouso. Recusamos o descanso. E qual é o resultado? E aí Deus repete o que eles estavam dizendo para Isaías. Se é assim, se é isso que vocês querem, então a palavra de Deus vai ser isso aí para vocês. Preceito sobre preceito, preceito sobre preceito, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então vai ser isso.
blá, blá, blá e mais blá, 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 blá e mais blá, blá, blá. E quando a gente entende isso, a coisa faz todo sentido. Se você já tentou aconselhar alguém que está com um determinado problema, e você tentou mostrar para esta pessoa o que a Bíblia diz, do modo como ela deve resolver o problema, e aquela pessoa recusa terminantemente, chega uma hora que você se pergunta, rapaz, será que ela está entendendo o que eu estou dizendo? Será que o que eu estou falando faz sentido para ela? E se você cavar um pouquinho mais, você vai ver que não faz sentido não. Que aquela pessoa está vendo aquilo apenas como blá, blá, blá. Não é o jeito que ela espera ouvir. Não é o jeito que ela acha que o problema é solucionado. Então, quando você apresenta a solução da palavra de Deus, ela já descarta logo. Não, não é isso aí não, isso aí não resolve. Não é desse jeito não. Na mente dela já cerra-se uma porta que a palavra bate e volta, não entra. Se torna um blá 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 mesmo. Mas pode acontecer conosco também. Se por acaso você está teimando demais com um certo problema, pare um pouquinho. A solução não chega. E você botou na cabeça que é desse jeito que resolve. Tem que ser desse jeito que resolve. E não resolve. Pare um pouquinho. Recue um pouquinho. E procure ver se é desse jeito mesmo que a palavra de Deus diz. Porque pode ser que você está tentando do seu jeito e recusando o caminho que Deus está propondo e recusando o descanso que Deus está propondo. E mesmo quando você procura alguém para aconselhamento, você só vai aceitar o aconselhamento se ele combinar com suas ideias. É interessante, algumas pessoas chegam e perguntando, o que você acha disso? Está tendo esse problema? Eu estou enfrentando esse problema na minha casa, ou com a minha esposa, ou com o meu marido, ou com os meus pais, ou com os meus filhos. O que você acha disso? E é sempre importante a gente responder, olha, o que eu acho não vai resolver coisa nenhuma. Porque o que eu acho não tem valor não. Vamos ver o que a Bíblia diz? Vamos ver o que Deus diz? Vamos ver a orientação de Deus? E é interessante, como em algumas vezes, algumas pessoas ficam com raiva. Não era isso que elas queriam ouvir. Para elas a Bíblia é blá blá blá. É linguagem religiosa. É um livro para ser lido, acalmar um pouco minha mente, acalmar minhas emoções, mas não é um manual para ser seguido nos vários problemas, dificuldades e pressões da vida. Não é um livro que traz explicações da realidade, que pode me explicar por que as coisas estão acontecendo como estão acontecendo. Quando não há a disposição para ouvir, para obedecer, então a Bíblia será apenas blá, blá, blá para as pessoas. E a palavra do Senhor para aquelas pessoas do tempo de Isaías seria apenas isso. Um blá, blá, blá. Para quê? Para que possam ir, cair para trás, machucar-se, serem laçados e capturados. Quando a palavra de Deus é rejeitada, o que sobra é isso. Andar para trás. Tropeçar. Cair. Ser enlaçado e ficar preso. E Isaías já tinha feito essa advertência
quando disse que, no capítulo 8, verso 15, muitos deles tropeçarão, cairão, serão destruídos, enlaçados e presos, no mesmo contexto no qual ele advertia para se obedecer à palavra. Quando a palavra de Deus é recusada, o que vai sobrar é o tropeço, é a desorientação, é o ficar enlaçado nos próprios pensamentos, é o ser capturado pelas ideias dos homens ou pelas ideias e loucuras da própria mente. Aquelas pessoas que haviam rejeitado o descanso que Deus havia oferecido na terra, ficariam sem a terra. Deus enviaria estrangeiros que tomariam sua terra. Que haviam recusado a palavra que lhes chamava ao arrependimento e advertia contra o juízo, eles ficariam sem a palavra. Só sobrariam para eles palavras sem sentido, que não compreenderiam, nem se sentiriam compreendidos. Que haviam recusado o descanso, agora teriam tribulação. Iriam cair, machucar-se, serem laçados e capturados. Que haviam recusado o caminho da verdadeira liberdade, que é a submissão a Deus, agora ficariam presos. Usando a mesma linguagem depreciativa que aqueles pseudo-intelectuais da época de Isaías usaram contra a sua mensagem, Isaías lhes diz que chegará o tempo quando eles, forçados pelas circunstâncias, aí sim, eles seriam tratados como bebês, que tal como uma criança, eles teriam que aprender uma nova linguagem, para poder compreender e serem compreendidos. Deus não permite que sua palavra seja desprezada, sem trazer o devido juízo. Ele vai julgar o desprezo à sua palavra. Um desprezo que se manifesta quando ela não é explanada coerentemente de acordo com aquilo que ela expressa. Quando aqueles encarregados de transmitir esta palavra se deixam levar pela embriaguez e a indisciplina, mas não comunicam a palavra como devem. Ela é desprezada com zombarias, com escárnios, por aqueles que, por não acreditar nela, por achá-la simplória e simplista, zombam de quem confia. E por aqueles que rejeitam as propostas dela, que rejeitam o caminho que ela propõe para a vida, por aqueles que se acham tão autoconfiantes, tão autossuficientes, que não precisam desta palavra, são capazes de seguir sozinhos na vida. Graciosamente, Deus nos tem dado a sua palavra como guia orientador para as circunstâncias que enfrentamos aqui. Não apenas aqui, mas que nos aponta também o caminho da vida eterna. Uma palavra que nos diz que a vida não é só isso aqui, que após esta vida há uma outra vida. E que essa outra vida depende do meu relacionamento com Deus nesta vida aqui. Esta palavra me orienta com respeito à eternidade, me mostra o caminho e me mostra também como viver nesta vida de modo que se possa descansar, que se possa ter uma vida de refrigério. Foi algo da graça de Deus, é uma oferta dele. Mas quando o homem rejeita isso, ele não tem palavras para explicar a vida. Isso tem acontecido na história do Ocidente. Quando, com o surgimento do iluminismo e do racionalismo, o homem rejeitou as explicações da revelação de Deus, da palavra de Deus.
e passou a crer que todas as explicações, para fazerem sentido, tinham que ser a partir do próprio homem. E ele passou a lutar com isso. O resultado disso foi o que hoje é conhecido como niilismo ou pós-modernismo, no qual nada faz sentido. Cada um tem a sua linguagem, cada um tem a sua história. E não adianta tentar achar coerência e consistência, porque nada mais faz sentido na vida. Não há sentido na vida. Lendo isso que Isaías está falando, a gente vê isso acontecendo em nossos dias. Rejeitar a palavra é viver uma vida sem sentido, sem explicação. Rejeitar a palavra de Deus é ser condenado a uma vida sem sentido e sem explicação. E que não é a última condenação. A última condenação será ser afastado para sempre de Deus. Aceite a palavra de Deus. Curve-se diante dela e confie inteiramente nela. Amém.